Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando um comentário bíblico para você dos capítulos da Bíblia e dos livros e dos versos. Nós estamos no livro de Números, já falamos o capítulo 1, 2, 3 e 4. No capítulo 1, 2, 3 e 4, nós vemos a ordem em que os filhos de Israel se acampavam. No meio estava o tabernáculo. Nesse tabernáculo existia toda uma ordem de acampamento. O tabernáculo, bem no meio do acampamento dos filhos de Israel, indicava que Deus estava no meio deles. Deus estava exatamente no meio deles, do povo do tabernáculo. E a ordem que as tribos se acampavam, os levitas se acampavam aqui, olha, mais perto dos tabernáculos. Ao sul estavam os coatitas, a oeste do tabernáculo estavam os gersonitas e a norte os meraritas. Aqui, a leste do tabernáculo, ficava Arão, Moisés, os filhos de Arão e os que receberam 70 anciões que receberam do Espírito que estava sobre Moisés. Então aqui era o acampamento deles, aqui o acampamento dos coatitas, dos gersonitas, dos meraritas, e aqui estava acampado as demais tribos ao redor do tabernáculo. Números nos dá exatamente essa ordem. Então aqui nós temos o tabernáculo, né? Aqui ao oeste, aqui ao norte, aqui ao sul e aqui ficava ao leste. A ordem do acampamento era essa. Ao leste ficaria as tribos de Judá, não é? As tribos de Judá estariam acampadas aqui. As outras duas tribos que acompanhariam era Isacar e Zebulon, isso ao leste, tá vendo? Ao leste ficaria essas tribos. Ao sul estariam acampadas as tribos de Rubem, juntamente com Simeão e Gade. Rubem, Simeão e Gade, né? Essa é a linhagem deles aqui. Levi, no caso, estaria ao redor, tá vendo? Ao sul os coatitas, a oeste os gersonitas e ao norte estaria os meraritas, não é? Nessa ordem. Então, olhando a ordem, então, nós temos ao sul a tribo de Rubem, que vai estar ali ao sul, não é? A tribo de Rubem. Depois, a oeste nós teríamos as tribos de a oeste, né? Isso aqui é leste, Judá, sul e a oeste, nós teríamos as tribos de Efraim, Manassés e a tribo de Benjamim. E ao norte estaria a tribo de Dan estaria ao norte, juntamente com a tribo de Asser e Naphtali. Então essa era a ordem, não é? Olhando ao leste, nós tínhamos a primeira grande divisão dos homens de Judá. O exército dos homens de Judá de 20 anos para cima é o maior exército, tem 74.600. E junto estava Isacar e Zebulon, formando um total de, ao leste, 186.400 homens. Esses marchariam primeiro. A segunda marcha seria ao sul. Seria Rubem, Simeão e Gade. Rubem, Simeão e Gade. Esses, o exército, que era a segunda grande divisão, 151.450. Depois viria os levitas com o tabernáculo. Então, até a ordem da marcha que eles seguiam, até essa ordem,
era uma ordem que era acompanhada de acordo com essas ordens das tribos. Então partia primeiro a tribo de Judá, juntamente com Isacar e Zebulon, sendo que Judá encabeçava. Depois partiria a tribo de Rubem, juntamente com Simeão e Gade. Depois viria os levitas no meio da marcha. E aí, então, nós teríamos as tribos do oeste, Efraim, Manassés e Benjamim, com 108.100 homens. E, por último, as tribos do norte, Dan, Asser e Naftali, que seria a quarta grande divisão, com 157.600 homens. Somando todos esses homens, dava um total de 603.550 homens de 20 anos para cima. Ao redor do tabernáculo estariam os que podiam servir de 30 anos a 50, os coatitas, 2.700 homens, depois os gersonitas, 2.650 e os meraritas, 3.200, somando um total de levitas de 8.550 homens para trabalhar na obra do tabernáculo. Cada um tinha o seu trabalho. Os coatitas iriam cuidar dos móveis do tabernáculo, ou seja, da arca, da mesa, do candelabro, do altar de holocausto, da pia. Todos esses móveis os coatitas tomavam conta. Os gersonitas iriam tomar conta das cobertas, iriam tomar conta das todas as cortinas do tabernáculo, todos os véus do tabernáculo. E os meraritas iriam cuidar das bases do tabernáculo, todas as bases aqui, todas as madeiras do tabernáculo ficou a cargo dos meraritas. Então essa era a ordem. Se você estudar números 1, 2, 3 e 4, você vai ver a contagem do número do exército de 20 anos para cima, vai ver dos levitas de 30 anos a 50, que poderia servir. Os levitas são dados no lugar do primogênitos. Há uma diferença de 273 primogênitos para 22.000 levitas, né? Então, eles pagaram 5 ciclos, cobriram essa diferença, fizeram o resgate e entregaram a Arão e a seus filhos para administrar. Vamos agora para Números, capítulo de número 5, algumas ordens de pureza agora, e alguns que são considerados imundos, a lepra, corpo de morto, isso era considerado imundície. E falou o Senhor a Moisés dizendo: ordena aos filhos de Israel que lance fora do arraial a todo leproso. Então, aquele arraial que estava eles acampados, né? Aquele arraial, quando tivesse um leproso, ele era colocado para fora. E a todo que padece de fluxo, qualquer fluido que saísse do corpo humano, também era considerado imundo. E a todo imundo por causa de morto. Havia 4 ou 5 fontes de imundície. A comida, eles não poderiam comer certos animais. A lepra, fluxos que saísse do corpo, fluxo de sangue. E também corpo de morto, né? Essas fontes de imundície. Então, a lepra, fluxo que saísse, qualquer fluxo ou de sangue ou sexual que saísse do corpo, era considerado imundo. Era considerado imundo contato com algum morto, né? Era considerado imundo os animais, certos animais, tocar nesses animais mortos era considerado imundo. E o sangue, que era a fonte de, muitas vezes, imundície, se alguém tocasse. Desde o homem até a mulher os lançarei fora do arraial. Então, tanto o homem quanto a mulher eram lançados fora do arraial para que não contaminem os seus arraiais no meio dos quais eu habito. Deus era Deus santo e mandava excluir todo aquele que tivesse imundo, ou por causa de lepra, ou por causa de fluxo, ou por causa de contato com algum morto. E os filhos de Israel fizeram assim, e lançaram fora do arraial
Assim como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, outra sessão, dize aos filhos de Israel, quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. Note que a culpa era carregada na alma, né? Aqui a alma é tida como a pessoa. Nós não somos um corpo que temos uma alma, na verdade nós somos uma alma que vestimos um corpo. Verso 7, confessará o pecado que fez, então restituirá pela sua culpa, segundo a soma total, e lhe acrescentará o seu quinto, e dará àquele contra quem se fez culpado. Aqui é culpa por algum roubo, deveria devolver, acrescentando o quinto. Mas se algum homem não tiver resgatador a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restitui ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação com que por ele fizer expiação. Semelhante, toda oferta de todas as coisas santificadas aos filhos de Israel que trouxeram ao sacerdote será sua. Todas as ofertas que eles traziam era entregue ao sacerdote, todo animal. E as coisas santificadas, e cada um serão suas, e qualquer que der ao sacerdote será seu. Então entregava tudo ao sacerdote. Vamos continuar agora falando da suspeita que se um homem tivesse de sua mulher acerca de adultério, qual era o teste que se fazia. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, uma mulher que pudesse prevaricar contra o seu marido, de maneira que algum homem se houver deitado com ela, o caso do adultério, e for oculto aos olhos do seu marido, o adultério oculto, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, era contaminação também, uma mulher deitar com outro homem, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, note que ela fez ocultamente, não há nenhuma testemunha, ela não foi apanhada no feito, mas o seu marido está desconfiado. Verso de número 14. E o espírito de ciúmes, olha que o ciúmes é um espírito, não é? Que a perturba muitos casais. E às vezes o ciúmes faz ver até coisas que não existem. Mas poderia vir o espírito de ciúmes, ele não tinha provas, porque não havia testemunha, ninguém viu, não é? Ele não teria nenhuma testemunha contra a sua mulher, a mulher fez no oculto, mas o espírito de ciúme veio sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver apenas ciúmes, ele tinha apenas ciúmes, não se havendo ela contaminado, então note que o espírito de ciúmes podia vir sobre o marido, no fato de ela ter se contaminado ou não ter se contaminado. Então aqui vinha um teste interessante. Então aquele varão trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará sua oferta por ela, 1/10 da efa da farinha de cevada. Então olha, a oferta era uma farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes. Olha que havia oferta de manjares de ciúmes, interessante, não é? Havia oferta de manjares, mas havia também a oferta de manjares de ciúmes. Levítico capítulo 2 fala da oferta de manjares. Números capítulo 5, aqui está falando da oferta de manjares de ciúmes. Oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. Então era uma oferta que trazia a iniquidade na memória. E o sacerdote a fará chegar e porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa, um vaso de barro. A água santa, possivelmente, era a água que eles tinham, que era tirada e guardada para o sacerdote, não é? Alguns até dizem que pode ser a água da pia,
que o sacerdote lavava as mãos, mas o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo. Então pegava daquela areia e deitará na água. Então pegava a água, né, da pia, deitava do pó que estava ali. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher, não é? Descobrir a cabeça da mulher era desonra. Descobrirá a cabeça da mulher e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjar de ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. A água amarga agora estaria, e o sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido pela imundície, dessas águas amargas, amaldiçoantes serás livres. Então a mulher, se ninguém havia se deitado, ou seja, ela era inocente, então ela seria livre das águas amaldiçoantes que ele poria. Mas se te apartaste teu marido e te contaminastes, e algum homem fora do seu marido se deitou contigo, que seria o pecado de adultério, mas nesse caso oculto, porque não havia testemunhas, não é? Então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição, e o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. Então, o que iria acontecer? A mulher ia tomar aquela água amaldiçoante, e a maldição é que se ela realmente houvesse deitado com outro homem, as coxas iriam se delecair e o ventre iria inchar. Olha só, imagine se houvesse teste hoje, hein? Que coisa, não é? Inchar o ventre. E essa água amaldiçoante entre as tuas entranhas era a água amaldiçoante que iria fazer inchar o ventre e fazer decair a coxa da mulher. Então a mulher diria amém, amém. Se ela fosse inocente, ela não precisava temer. Seu ventre não ia inchar, nem a coxa cair. Mas se ela fosse culpada, as águas iam fazer o seu ventre inchar e a coxa cair. Depois o sacerdote escreverá essas mesmas maldições, isso era uma maldição, num livro, e com água amarga as apagará. Usaria a própria água para apagar no livro. Era interessante vamos supor, esse ritual, né, podemos assim dizer. E a água amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. Não é? Olha só, o pecado do adultério iria trazer amargura na mulher, principalmente quando ela estava escondendo esse pecado do seu marido e houvesse o espírito de ciúmes no seu marido. E o sacerdote tomará a oferta de manjar dos ciúmes da mão da mulher e moverá a oferta de manjares perante o Senhor e oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa de sobre o altar, e queimará, e depois dará a beber a água à mulher. Então ele queimaria um pouco da oferta, poria água e daria para que a mulher bebesse daquela água. Desde que ela não confessou, não é? Mas não sabia, e o sinal seria o ventre inchado e as coxas caídas. E havendo-lhe dado de beber aquela água, será que se ela tiver contaminado e contra o seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura. Essa água ia trazer amargura na vida daquela mulher. E o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. Aí estaria comprovado, mesmo que não houve testemunha,
mesmo que não houve confissão, que a mulher realmente havia prevaricado contra o seu marido. E se a mulher, agora olha só, e se a mulher não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. A semente ela iria conceber. Né? Parece que também na maldição a mulher não ia poder conceber, mas aqui ela seria livre e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes, a lei dos ciúmes. Note que tinha a lei do Senhor e tinha a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder do seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher. Então, o homem